Boa tarde, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula nossa, certo? De ciências, né? Após as nossas avaliações. Espero que vocês estejam todos bem. E nós hoje vamos falar sobre os problemas relacionados ao sistema imunitário. Então, nós já vimos em aulas anteriores que o sistema imunitário é o sistema do nosso corpo que é responsável por fazer a defesa do nosso corpo, ou seja, nos defender das doenças que possam aparecer, né? Isso a gente viu que esse sistema vai ser composto por órgãos como o baço, o timo, os linfócitos, os glóbulos brancos, né? Isso, e todos esses que fazem essa defesa. Hoje a gente vai falar dos problemas que estão relacionados com esse sistema, certo? Nós vamos iniciar, esse sistema geralmente ele é para funcionar de excelente maneira, mas infelizmente algumas vezes ele apresenta algumas falhas e aí a gente apresenta as doenças e o que causa isso? Na maioria das vezes pode ser fatores ambientais, como podem ser também fatores genéticos, ou seja, você já nasce com um problema genético que vai fazer o seu sistema falhar e vai fazer você adoecer. Nós vamos iniciar falando sobre a AIDS, certo? A AIDS é uma doença muito comum, muito falada, e que essa sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. Então, ela é uma doença que é transmitida por um vírus chamado HIV, né, que é vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele entra no corpo da pessoa através de contatos, relações sexuais sem proteção, sem uso de camisinha, uso de compartilhamento de materiais cortantes ou de seringas, pode também passar da mãe para o filho durante o parto, se a mãe for portadora, e pode também passar da mãe para o filho durante o aleitamento materno. O que acontece? O que significam essas palavras? A síndrome é um conjunto de sintomas, né, que vão causar a doença. A imunodeficiência significa que deixa o sistema imunitário deficiente, fraco, enfraquecido. E a adquirida significa que é uma doença que é adquirida, que é causada por um vírus, no caso, o vírus do HIV. Então, a AIDS, ela é uma doença que é o seguinte, quando esse vírus entra no corpo da pessoa, ele vai atacar as células de defesa, que são os glóbulos brancos, certo? E aí, o que acontece? A pessoa fica com seu sistema imunitário, que é o sistema de defesa, enfraquecido. E aí, ela vai ficar suscetível, ou seja, vai ficar com facilidade de pegar doenças. E muitas vezes, uma doença que para uma pessoa que não tem AIDS é leve, para o paciente portador do HIV é uma coisa grave, que são o que a gente chama de doenças oportunistas, que recebem esse nome porque elas aparecem no momento que a pessoa está com o sistema enfraquecido. Por exemplo, uma pessoa tem a AIDS, ela pode vir a morrer de uma gripe, de uma simples gripe, ou de uma diarreia que evolui para algo mais grave, tá certo? Por quê? Porque o sistema de defesa está atacado, está enfraquecido. Então, o problema da AIDS é esse, é que ela ataca o nosso sistema de defesa e aí a pessoa acaba ficando fraco sem ter defesas, tá certo? Agora nós vamos falar do lúpus. O lúpus é uma doença crônica, isso significa que ela não tem cura, e ela é uma doença autoimune. O que é uma doença ser autoimune? Uma doença autoimune é uma doença onde as células atacam, as células do corpo passam a atacar as próprias células de defesa. No caso do HIV, é o vírus que vai atacar as células de defesa da pessoa que tem AIDS. Já no caso do lúpus, são as células da pessoa de defesa que começam a atacar as próprias células de defesa. E aí isso faz com que a pessoa fique com um sistema imunitário fraco, certo? E o lúpus, ele vai atacar especialmente, ele afeta mais as mulheres, certo, do que os homens, e pode afetar a pele, as articulações, os rins e outros órgãos. Na foto que eu vou mandar para vocês no grupo, tem um esquemazinho mostrando quais são os principais sintomas do lúpus. Então, o lúpus é uma doença que não tem cura, tem tratamento para que a pessoa possa viver melhor, mas sem tratamento a vida da pessoa fica um pouco dificultada. Mas ela não é uma doença contagiosa, ou seja, ela não é uma doença que passa de uma pessoa para outra. Então, a pessoa com lúpus pode ter uma vida social normal porque ela não vai transmitir para ninguém.
certo? Agora nós vamos falar sobre a rejeição a transplantes. O que são transplantes? É você pegar, o médico pega um órgão e coloca no lugar de outro órgão. Isso, o que é que acontece? Quando esse órgão estranho chega no corpo da pessoa, as células de defesa reconhecem como um indivíduo estranho e tentam se livrar dele. E aí vai causar rejeição ao transplante. É por isso que antes de fazer o transplante, os médicos precisam fazer todos os exames para detectar se a pessoa que vai doar e o que vai receber são compatíveis, para diminuir a chance dessa rejeição. Em alguns casos, após o transplante, é feito medicamentos que vão fazer com que o corpo da pessoa não rejeite o transplante, já não rejeite aquele órgão que foi transplantado. As alergias, elas são reações exageradas do nosso sistema imunitário. Por que exageradas? Porque normalmente a pessoa não apresenta aquela reação. Por exemplo, algumas pessoas levam picadas de abelha e não sentem só um vermelhinho, um pouco inchado, e depois passa a dor no momento. Mas para as pessoas que são alérgicas a picadas de abelha, essa picada pode causar uma dor imensa, um inchaço muito grande, pode causar, se for aqui, pode fechar a garganta, ficar sem respirar. Então, é uma reação exagerada, porque normalmente não era para o sistema causar tudo aquilo. Então, nas pessoas que têm alergia, por isso que a gente diz que a alergia é uma reação exagerada do sistema imunitário, tá certo? E o que causa alergia a gente chama de alérgenos, certo? Que são os que causam alergias. Os principais alérgenos vão ser os alimentos mais comuns que causam alergia, são leite, amendoim, crustáceos e ovos. Alguns antibióticos, vitaminas como B1 e ácido fólico, vacinas, venenos de inseto, grãos de pólen, poeira, corante, entre outros, são os principais alérgenos que podem causar alergias nas pessoas. As alergias, elas devem ser tratadas e elas vão desde um simples inchaço, né, no caso da picada de abelha, ou de um simples espirro, a algo mais forte, que é o que a gente chama de choque anafilático, quando a pessoa entra em contato com uma substância que o corpo dela não aceita de forma nenhuma. Isso pode causar uma parada respiratória, uma parada cardiovascular, levando à morte. Então, por isso que as alergias precisam ser tratadas, porque elas causam muito incômodos para quem tem a alergia, tá certo, pessoal? Então, eu encerro aqui a nossa aula, tá certo? Gostaria que vocês assistissem o vídeo com bastante atenção, tá bom? Vou postar as fotos do conteúdo e vou postar também uma atividade que vocês devem copiar as perguntas no caderno, resolver e mandar a foto para mim, ou no nosso grupo de ciências, ou no meu PV, até o final da tarde, ou no máximo até na próxima quarta-feira da próxima semana, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 às 5 para tirar dúvidas de vocês no nosso grupo de ciências. Tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!